Olá, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Câmara. Nosso entrevistado de hoje nasceu em Marau, aqui no Rio Grande do Sul, chegou em Bagé em 1987. Tornou-se o 9º vigário paroquial da Igreja Conceição. Já deu para perceber que estamos falando do Frei Álvaro, que é o nosso entrevistado de hoje. Frei Álvaro, obrigado por estar aqui. Obrigado. A todos os que estão em sintonia conosco nessa programação da TV Câmara, Tribuna Livre, ao Paulo, a nossa saudação franciscana de paz e bem. Frei Álvaro, esse é um ano importante para os capuchinhos, são 70 anos em Bagé comemorados, dia 4 de janeiro, correto? Exatamente. Nós chegamos aqui em Bagé em janeiro, portanto, de 43, quando os primeiros freis, Frei Mário Barpe, ou Mário de Segredo, Frei Celestino Dotti e Frei Irineu Costela, eles chegavam aqui em Bagé para ajudar no trabalho pastoral e também no seminário de Bagé. E eles se instalaram na Catedral de São Sebastião. Ficaram um tempo na Catedral, onde assumiram os trabalhos pastorais, ou seja, cuidar dessa porção do povo de Deus, que também participava da Catedral e de toda essa campanha que abrangia geograficamente a paróquia da Catedral. Ficaram um longo espaço de tempo ali. Depois, Frei Mário comprou esse espaço, esse terreno aqui no centro, onde tem a nossa belíssima Igreja da Conceição, construiu ali também o Convento dos Freis, construiu ali também um colégio, chamado Colégio Santo Antônio, e aí nós começamos a imprimir aqui, portanto, no centro de Bagé, aqui no coração da cidade, a marca franciscana, a marca capuchinha de paz e bem. Então são 70 anos, sim, 70 anos da nossa presença capuchinha aqui em terras na Rainha da Fronteira. O senhor é natural de Marau. Em que momento nasceu essa vontade de ser padre, um frei? Eu tinha concluído um curso superior, eu sou formado em administração de empresas, eu tinha 22 anos na época, e eu sempre tive um gosto muito grande pelas coisas de Deus. Eu fui formado pelo meu pai e pela minha mãe, indo à missa todos os domingos, a reza do terço lá em casa todos os dias. Meu pai e minha mãe foram colocando dentro de mim esse gosto pelas coisas espirituais e também pela caridade, pela ajuda ao próximo, pelo amor ao outro. Quando eu termino a minha faculdade, eu converso com o frei da minha cidade, chamado Frei Luiz Turra, e manifesto a ele esse desejo que eu tenho dentro de mim de fazer um pouco mais do que somente ir à missa, de fazer um pouco mais somente de fazer uma caridade esporadicamente aos necessitados. E aí o Frei Luiz, conversando comigo, depois mais um espaço de tempo, o Frei Luiz sugeriu: então por que tu não vens morar conosco, fazer uma experiência, para ver se realmente é isto, ou é para isto que Deus te chama, que Deus te convida na vida. Então eu, em 1983, eu deixo a casa de meu pai e de minha mãe. Inclusive, eu trabalhava com meu pai, numa empresa do meu pai, e vou morar em Porto Alegre. E nesse período que eu morei em Porto Alegre, eu não fiquei parado. Ao mesmo tempo que eu ia fazendo um discernimento vocacional, ao mesmo tempo que eu ia percebendo se é para esta vida que Deus me chamava, se é para a minha consagração que Deus me convidava, eu fui cursando 2 cursos superiores. Eu fazia teologia e eu fazia filosofia, que são 2 cursos necessários, pré-requisitos para tu te tornares um sacerdote. Tu tens que cursar filosofia e tu tens que cursar teologia. Portanto, eu fiquei praticamente aí 4 anos, que é o que comporta o tempo de estudo. Eu fiz, portanto, teologia e filosofia nesses 4 anos. Eu tive um ano onde eu fiz o noviciado. O que é o noviciado? O noviciado é um ano onde a gente para com a faculdade, para com os estudos,
E tu começa assim, ó, a viver intensamente o espírito, o carisma franciscano. Tu começas a conhecer a vida de São Francisco mais aprofundado, tu começas a conhecer um pouco mais toda a estrutura de uma vida religiosa, que é o que eu assumi. E aí, daí tu fazes o que nós chamamos dos primeiros votos religiosos, de pobreza, de obediência e de castidade. Eu fiz por 3 anos. Depois são renovados, até tu fazer para a vida toda. Daí, nesse período, eu vim morar em Bagé, em 1987. Eu tinha concluído meu noviciado, eu tinha concluído minha faculdade, e eu vim fazer um período de estágio. E vim morar com o Frei Vicente Pazinato, um frei que eu devo muito na vida, um frei que me ensinou muito, que me ajudou muito também no meu discernimento vocacional e pastoral. Vim morar aqui na Igreja da Conceição. E aí, em 88, o senhor se tornou padre? Eu me tornei padre. Portanto, eu celebrei este ano, em abril deste ano, 25 anos de sacerdote. O senhor se tornou padre aqui em Bagé? Não, na minha cidade natal. A nossa tradição é esta: tu te tornas sacerdote na cidade onde tu nasceste. Porque aquele povo, aquela comunidade que te deu para a igreja, também tem essa alegria, né, de presenciar a tua consagração, a tua ordenação. Então, normalmente, não é regra, é tu seres ordenado junto dos teus familiares, ou na comunidade onde mora a tua família. Já que o senhor está falando dos seus familiares, como é que foi a sua infância? Qual é a sua lembrança mais remota? Nós somos assim, ó, lá em casa, eu tenho um pai e uma mãe que são falecidos, né? Então eu convivi com eles um bom período de tempo da minha vida, e nós somos 4 irmãos. Olha, eu sou irmão gêmeo. O senhor é irmão gêmeo? Eu sou irmão gêmeo, eu sou tão parecido com ele, tão parecido com meu irmão gêmeo, que eu me acho igual a ele. Nós somos idênticos. Fisicamente? Fisicamente, correto. Né? E aí eu tenho mais um outro irmão, que é mais velho, e uma irmã que é a última. Nós tivemos assim uma vida, uma infância, uma juventude muito legal, muito boa, onde os valores humanos, os valores cristãos, os valores de fé, os valores familiares pautaram a minha formação. Meus pais eram muito religiosos, meus pais eram muito participantes da comunidade de Marau, muito participantes também da igreja, e ele nos levava, né? No domingo, às 9 da manhã, sem choro, com choro, e tinha que ir na missa. Então, eu digo assim, que meu pai e minha mãe, eles foram colocando dentro de mim esse gosto pela igreja, esse amor a Jesus Cristo, essa vontade, né, também de servir a Deus como sacerdote. Pelo incentivo que meu pai e minha mãe me davam de eu participar da igreja. Nós crescemos assim, numa vida assim, muito legal, muito boa, né? Meu pai foi um homem que batalhou muito na vida, né? Um homem que trabalhou muito, construiu um belo patrimônio. Então, assim, eu tive uma infância legal, onde nunca faltou o amor de meus pais, nunca faltou, digamos, né, uma estrutura material na minha casa. Tanto é verdade que meu pai dizia assim, ó, eu sempre tive um amor ao meu pai muito grande e minha mãe. Eu nunca fiz isso com meu pai. Eu nunca ergui o dedo para minha mãe. Por isso que eu posso assim, ó, falar de meu pai e de minha mãe com tanta serenidade, com tanta alegria, porque eles foram sempre bons para comigo e eu fui sempre bom para com eles. Tanto é verdade que meu pai certa vez disse assim: como eu gostaria que um filho meu fizesse administração de empresas para cuidar do que eu tenho. Eu digo, pai, eu vou. Eu cursei administração de empresas por causa de meu pai. Meu pai foi sempre tão bom comigo, eu não queria desagradar ele. E eu pensava naquela época, que se eu não cursasse administração de empresa, porque ele queria, eu ia ofendê-lo. Então eu cursei administração, e depois, como eu já contei, né, quando eu concluí, eu peguei meu diploma e disse, pai, eu fiz isso pelo Senhor. Está aqui. Agora eu vou fazer uma coisa que eu sinto o desejo de vontade
que é fazer uma experiência religiosa. Experiência religiosa. Então, as marcas que eu guardo da minha infância, assim, ó, eu tive uma infância, como se diz, né? Serena, tranquila, feliz, muito assim, muito boa, pela convivência com a minha família. Lógico, atritos, desconfortos, brigas, teve, com certeza teve. Com certeza meu pai me chamou a atenção muitas vezes, não tenho dúvida que a minha mãe me repreendeu, eles me colocaram limites. Quem sabe quantas vezes eu ouvi um não de meu pai, um não de minha mãe. Olha, porque eu te amo, tu não vai fazer isso, meu pai dizia. Se o pai não te amasse, se tua mãe não te amasse, nós deixaríamos tu fazer o que tu quiseres. Então, porque nós te amamos, tu não vai dormir fora de casa hoje, não. Porque nós te amamos, tu vai ficar em casa conosco. E a gente não brigava, sabe? Tu não discutia com eles. Então, meu pai e minha mãe nos criaram, nós quatro, com limites, muitos limites. Olha, eu lembro assim, o almoço de domingo na minha casa era uma verdadeira confissão. Ou seja, Paulo, era um exame de consciência. Então, no domingo a gente almoçava e meu pai começava a dizer, onde tu foste ontem à noite? Que hora tu voltaste? Tu saíste com quem? Com quem tu ficaste? Tu, agora tu. Até que nós três, porque minha irmã era menina, por ser menina e menor, era isenta da confissão. Aí, até que todos os três não contavam o que tinham feito no sábado à noite, com quem tinham ficado, que horas tinham voltado, o almoço não terminava. Não terminava. Olha, Paulo, meus queridos, se existisse conselho tutelar naquela época, meu pai e minha mãe seriam chamados. Por quê? Porque eles obrigavam a gente a partilhar a vida. Hoje eu vejo que isso foi muito bom para a minha vida. Eu já ia perguntar, o senhor considera isso salutar nas famílias? Muito, muito. Por quê? Porque eu sempre cresci próximo deles. Mesmo com essa cobrança, nunca faltou amor. E meu pai sabia se tu mentias, Paulo. A minha mãe sabia se tu estavas omitindo alguma coisa. Parece que eles se informavam antes. Tá, mas e foi assim mesmo, ó. Não teve aquele outro fato? Quer dizer, então, o pai ia ajudando a gente a falar, isso não me deu problema na vida, Paulo. Esses limites, ou essa obrigatoriedade de prestação de contas, deixa eu usar essa palavra, de prestação de contas na minha família, isso me deu muita tranquilidade. Eu não tenho remorso por isso. Eu não sou um padre, digamos, problemático por causa disso. Meus outros 3 irmãos têm família, todos estão muito bem. Nenhum deles teve problema, assim, por o pai ser muito exigente, muito cobrador, por meu pai colocar limites na nossa vida. Olha, eu lembro uma vez, nós saímos à noite e a gente voltou para casa, e naquele almoço de domingo, eu recordo assim, meu pai disse, e aí, como é que foi? Aí eu recordo que eu disse, pai, o ambiente era tão bonito, pai. Olha, a festa tinha muita luz. Foi contando, descrevendo o ambiente, né? E meu pai disse assim, e quando as luzes se apagaram, o que sobrou para ti? Foi como quem diz, né? Existe uma luz que nunca deve se apagar dentro de você. Que é a luz da vida familiar, a luz do amor, do bem. Essa luz bonita que está iluminando nosso ambiente aqui, ou aquelas luzes que iluminam a noite, quando se apagam, tu não guarda nada. Isso meu pai dizia. Meu pai dizia assim, ó, os fogos de artifício são bonitos, mas duram muito pouco. O que dura mais, meu filho? Essa convivência, esse almoço, essa cobrança, é isso que tu vai levar para a tua vida. O senhor estava falando isso aí. Como é que foi essa juventude? O senhor aproveitou bem, saía, se divertia, fazia festas? Exatamente. Olha, eu vou ser sincero, eu tive uma namorada, eu entrei numa terça-feira. Até o domingo eu fiquei com ela. E ela sabia, eu não fui desonesto com ela. Eu não fui desonesto com ela. Eu disse, olha, tu sabes que eu vou ir para o seminário, tu sabes que eu vou fazer uma experiência religiosa. E aí nós saímos no sábado à noite, a gente ficou, eu almocei com ela e com a família dela no domingo. Quando eu fui dizer para os pais dela que nós estamos terminando o namoro, porque na terça-feira eu ia no seminário.
Então, quer dizer, eu tive uma experiência de namoro um bom tempo, né? Eu tive uma experiência, assim, ó, de uma vida urbana, né? De uma vida que é mundana. Podemos dizer assim, eu tive uma experiência, assim, ó, do mundo. Do mundo. E essa experiência do mundo, eu não esqueci, eu trago comigo. Ela está dentro de mim. Olha, Paulo, eu lembro assim, ó. Se eu estou falando demais, tu me ajuda. Se eu falar demais, tu me corta. Por favor, fica à vontade. Eu lembro assim, que quando eu entrei para o seminário, que contei para o meu pai que eu ia para o seminário, meu pai disse assim, sabe que tu está doente? Quem sabe assim, ó, tu não fazes um acompanhamento psicológico? Quem sabe um profissional te ajuda a discernir isso? Eu aceitei. Eu não queria condenar meu pai. Eu fiz um acompanhamento psicológico com uma psicóloga. Mas no final ela chegou e disse assim para o meu pai, olha, deixa ele ir, porque tu vai só gastar dinheiro com ele, porque está tão decidido. Quando meu pai me levou para Porto Alegre no seminário, meu pai disse algumas coisas assim para mim, nunca vou esquecer. Tu nunca saíste da saia da tua mãe. Tu não vai dar certo aqui. Se acontecer isso, volte para casa. Não fique na rua. Lá em casa tem lugar para ti ainda. Achei interessante isso, ó. Ao mesmo tempo que meu pai constatou uma realidade, que eu nunca tinha saído de casa mesmo, Paulo nunca tinha saído sem minha mãe junto, como se diz, né? Eu nunca tinha saído de casa, porque eu cursava a faculdade de Passo Fundo, mas eu morava em Marau. Eu ia à noite e voltava à noite. São 28 quilômetros. Então, eu tinha namorada, mas mesmo assim eu era muito ligado à minha mãe. Tu nunca saíste da saída da tua mãe. Isso mexeu com o senhor? Mexeu porque eu pensei assim, ó, será que meu pai está só me questionando ou ele está com a razão? Que não ia dar certo. Mas eu lembro, Paulo, que eu olhei para o meu pai e disse assim, no carro, dentro do carro, pai, eu estou indo para a cidade grande, que Marau é cidade pequena, né? E eu fui a Porto Alegre. Eu estou indo para a cidade grande, mas eu estou levando dentro de mim aquilo que eu aprendi do senhor e da mãe. Eu estou levando dentro de mim, pai, aquilo que o senhor e a mãe me ensinaram. E meu pai disse outra coisa. Tudo bem, então, diz ele. Agora, não te esqueças, o teu sobrenome fui eu que te dei. Não estrague ele. Como quem diz, não faça nada errado. Não faça nada de errado, tá? Por favor. O que tu fizer de errado, tu estás comprometendo tua mãe, teus irmãos e a mim. Eu recordo que eu dei um beijo no meu pai, dei tchau para ele, ele não entrou no seminário, não quis entrar, me deu um beijo, me deu um abraço, eu entrei chorando, eu acredito que ele foi chorando para casa, e aí, Paulo, quando entrei naquele seminário, irmão, um monte de freios me receberam, muitos freios me receberam, me mostraram meu quarto, me alojaram, me mostraram todas as dependências do seminário. Mas à noite, Paulo, quando tu entrava no teu quarto, irmão, tu fechava a tua porta, era tu e tu. Tu tinhas uma cama, tu tinhas uma pia e uma mesa de estudo. E tu, tua consciência, tua vida. Eu recordo que muitas vezes eu adormeci no início da minha vida de seminário, chorando. Entre lágrimas eu adormecia. De quê? Saudade de casa. Eu nunca tinha saído da saia da minha mãe. Eu chorava de saudade da minha mãe. Eu chorava de saudade dos meus irmãos. Eu chorava um pouco da falta daquele convívio, digamos, comunitário, social. Mas eu achei interessante assim, ó, que eu tive bons freios, bons orientadores, que nunca me deixaram desistir. Não me deixaram desistir. Quando eu queria ir embora, eles me animavam. E tem um fato na minha vida que não esqueço jamais. A grande incentivadora foi minha mãe. Uma vez eu estava pronto para deixar o seminário. E eu escrevi uma carta para minha mãe assim, disse, mãe, é muito bonito ser padre, mas é muito difícil. Eu estou voltando para casa. E aí a minha mãe escreveu assim, ela pegou uma folha de ofício, botou escrito assim, ó, filho amado, tu acha que teu pai é fácil?
Beijos, tua mãe. Só isso. Minha mãe não argumentou, fica lá, que tá difícil, tu quiseste isso, agora te vire. Tu vem fazer o quê? Não de, né? Tu vai começar tudo de novo, tua vida aqui, Não, minha mãe não disse nada disso. Minha mãe simplesmente disse assim: tu acha difícil ser padre? E tu acha que casar é fácil? Ela botou embaixo: tu acha que teu pai é fácil? Beijo tua mãe. Como quem diz, qualquer lugar é difícil. Ou seja, em qualquer vocação, tu tens um preço a pagar. Até ser solteiro não é fácil. É verdade. Até ser solteiro não é fácil. Agora, como é que tu dá conta? Quando tu tem consciência que é isso que tu queres para a tua vida. Quando tu traças um projeto de vida. E não, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu sonho para a minha vida. É assim que eu quero construir a minha vida. Então, vou por esse caminho. Barreiras, pedras, empecilhos, dificuldades, sempre tu terás. Olha, Paulo, eu vejo o casamento assim também. Chega um momento tal assim, que tu chegas para tua noiva e tu dizes assim: olha, minha querida, eu sonho a minha vida assim, 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 ó. E para esse projeto de vida, tu és importante. Casas comigo para me ajudares a realizar esse sonho da minha vida, de ser feliz. Agora, quando tu não tens um projeto na vida, quando tu não sabes onde tu queres chegar, qualquer lugar serve. Quando tu não traças assim, ó, um sonho maior para a tua vida, quando tu não sonhas maior, qualquer coisa serve. E aí quando tu encontrares uma pedra no caminho, uma dificuldade, uma dúvida, tu acaba recuando. Eu vejo assim, ó, para terminar esse momento, eu vejo assim: quanta vida infeliz nós temos por aí por fuga. Por fuga. Por exemplo, assim, ó, quanto jovem que hoje não é feliz porque não levou a sério os estudos. Olha, quando os estudos apertam, o que a nossa gurizada faz? Ah, vou parar de estudar para trabalhar. Quando as coisas apertam lá em casa, quero morar sozinho. Já tenho 18 anos. No casamento vale isso também. Quando está difícil o casamento, em vez de tu ficares e conversares com a tua esposa, com o teu esposo, tu queres separar, que é a solução. E aí tu percebes que o culpado pode acontecer isso também. Quando eu tenho dúvidas, em vez de eu ficar e resolver, eu abandono a batina, como se fala. Quanto padre infeliz por isso? Ou seja, quanta vida infeliz por fuga. A gente não fica e resolve. A gente prefere jogar a toalha para o alto, né? E fugir. O fato do senhor ter feito administração e não tê-la exercido, que era um desejo do seu pai, frustrou ele? O senhor acredita que sim ou não? Ou ele nunca lhe externou isso? Não, eu vejo assim, ó. Meu pai tinha uma empresa, né? E eu fui trabalhar com meu pai. E é evidente que, diante dos amigos dele, diante da realidade dele, era muito mais gratificante, ou era muito mais valoroso para ele dizer que ele tinha um filho administrador do que um filho padre. Então meu pai, quando eu falei para ele que eu ia entrar, quando eu cheguei no setor de pessoal da empresa e pedi minha admissão, assinei minha admissão, meu pai me ofereceu esse tratamento psicológico, né? E ele disse assim: tu pode perguntar o que tu quiseres que eu faço para ti. Eu te dou para ti, mas tu ficares em casa, para tu não saíres. Aí, lógico, eu recordo que eu pedi uma viagem, meu pai me deu uma viagem. Meu pai, naquela época, ele tinha uma revenda de carros. E eu pedi um carro de uma outra empresa, uma outra revenda, de uma coisa, um concorrente dele e tal. Um pouco era para brincar com ele, para cutucar ele. Mas aí chegou um momento tal que eu disse: pai, não, eu quero entrar, deixa eu ir e tal, eu quero que o senhor me leve, aquela história que eu já contava, que eu já contei. Então eu conversei com meu pai, eu pedi que ele aceitasse, ao menos me desse a oportunidade de eu fazer essa experiência. Eu poderia voltar para casa, eu poderia não dar certo no seminário, mas eu queria fazer essa experiência. E meu pai me apoiou, no início não acreditando que ia dar certo, como eu disse: tu nunca saíste da saia da tua mãe. Não acreditando que ia dar certo. E depois que meu pai foi percebendo que estava dando certo, que eu estava sendo feliz,
Meu pai aceitou muito bem, muito bem, muito bem. Meu pai depois tinha prazer de dizer para os amigos dele que ele tinha um filho padre. Quando eu fiquei ordenado padre, eu recordo que meu pai convidou os amigos dele para a festa de ordenação. Né? E ele entregou os convites, ele me apresentou para os amigos dele, como filho padre. Então, na verdade, assim, num primeiro momento, foi uma surpresa que ele não esperava. Talvez uma surpresa não grata. Uma surpresa que não fez ele feliz no momento. Mas eu tenho certeza absoluta que no final da vida dele, meu pai ficou muito feliz com a escolha que eu fiz. Porque ele presenciava a minha felicidade. Ele via que eu era um filho feliz nessa opção de vida. O senhor estava falando que existem padres infelizes também pela escolha que fazem. O senhor já presenciou isso? Olha, eu não digo que existem padres infelizes, não estou afirmando, mas tu pode ser infeliz, claro, se tu faz uma opção errada. De repente, assim, tu casas e, na verdade, a tua vocação não é para o casamento. Tu vais ser infeliz e tu vais fazer a outra infeliz, ou seja, a pessoa que tu escolhes infeliz, a tua esposa. Isso pode acontecer com o padre. Quando o padre não está na vocação certa, quando o padre não gosta daquilo que ele está fazendo, ele pode tornar uma comunidade infeliz. Ele pode azedar uma comunidade. Ele pode levar a comunidade a não conhecer Deus, a partir de uma experiência pessoal dele que não deu certo. Então, esse é o perigo, né? Até no casamento, né, Paulo? Se tu não és feliz no casamento, tu vai tornar a outra pessoa infeliz. Se não és feliz como padre, tu vai tornar a tua comunidade infeliz, como eu te falei, né? A tua paróquia, ou os teus paroquianos. E a nossa missão de padre é fazer o outro feliz. A nossa missão de pai e de mãe é fazer a família feliz. Então, assim, eu conheço padres que deixaram o ministério. Eu conheço freis, tenho colegas meus, freis, que deixaram a vida religiosa. São felizes, são infelizes? Olha, eu não sei, não posso afirmar que não são felizes. Tem muitos que eu não perdi contato, nunca mais eu os vi. Tem outros que eu me encontro e tu percebes que estão muito bem felizes, casados, com filhos. Então eu vejo assim, Paulo, se não é a tua vocação, tu não é feliz. Se não é para isso que Deus te chamou, tu não vai dar certo. Ou seja, tu não aguentas. Tu podes dizer assim, levar essa mentira por um tempo, mas não para a vida toda. Tu pode te enganares por um tempo, mas tu não pode te enganares para a vida toda. Aí tu acaba trocando de vocação, dizendo, não quero mais o casamento, não quero mais ser padre, você fazer outra opção na vida. Quando o senhor encontra um casal que está à beira da separação, o que o senhor recomenda? Olha, eu acredito que não existe uma receita para todo mundo igual. Ou essa receita é milagrosa. Não, essa oração é milagrosa, faz. Ou essa novena vai dar certo. Não. Eu acredito assim, que a gente tem que ouvi-los. Evidente que no primeiro momento não tem que dizer te separa, é assim mesmo. Não. Tu tem que ouvi-los, tu tem que tentar colocar algumas palavras, mas a opção é do casal. Não é o padre que decide pelo casal. Jamais. A igreja aceita bem a separação? Claro que aceita. Lógico que a igreja não gostaria que acontecesse isso. Porque quando casam, os votos são para sempre. Exatamente. Aí tu não recebe uma bênção. No casamento, tu recebes um sacramento. E o sacramento é para a vida toda. O sacramento do matrimônio é para sempre. Como eu recebi o sacramento da ordem, eu não recebi por um ano, por 2, por 50 anos. Eu recebi para a vida toda. Então é certo que a igreja não fica contente quando acontece a separação. Porém, existem momentos em que a separação é o melhor caminho. Porque de repente tu estás fazendo o outro infeliz, tu estás prejudicando a vida do outro, o teu amor que não é verdadeiro pode machucar teus filhos. Então, de repente, a separação, em alguns momentos, é uma solução. Mas tudo isso tem que ser muito bem pensado, é uma palavra muito, muito forte de dizer fique ou saia de casa, né? Ou continue junto, te separe. A opção é do casal. A gente, como padre, orienta.
Evidente, Paulo, que eu jamais oriento uma separação. A gente tem que gastar até as últimas possibilidades. Se tu percebes que não tem mais possibilidade e o casal deseja separar, tu não pode abandoná-los. Tu não pode excluí-los da igreja ou do teu convívio. Eu tenho amigos e amigas que são separados, são separadas. E são meus amigos. Eu não os abandonei. Evidente que eu não queria que terminasse desse jeito. Evidente que eu ajudei e lutei para que continuassem juntos. Mas não foi possível. Então, eu não os excluí das minhas amizades ou das minhas relações. Tudo da pessoa, né? Tem que salvar a pessoa. O senhor vem de uma formação onde o pai e a mãe instituíam que, por exemplo, não se podia sair à noite ou tinha que se obedecer e se seguia isso sem pensar duas vezes. Exato. Hoje, se um pai ou uma mãe faz isso, corre o risco até de apanhar, de ser xingado. Onde é que está a diferença entre aquela geração e a de hoje? O que o senhor acredita que mudou? Olha, lá em casa, meu pai sempre foi muito amigo nosso, mas foi pai. Meu pai nunca foi meu parceiro, Paulo. Meu pai foi sempre um pai amigo, um pai que fazia as coisas que nós fazíamos, um pai que brincava conosco, um pai que viajava conosco. Mas meu pai nunca foi assim, ó, só um amigo. Não, meu pai foi um pai amigo. Meu pai nunca foi meu parceiro. Porque se meu pai fosse meu parceiro, eu tinha os mesmos direitos dele. O que é uma parceria? A parceria mostra direitos iguais. Então, se eu teria os mesmos direitos de meu pai, a relação ia começar a entrar em conflito. Então, meu pai sempre disse assim, ó, aqui o pai sou eu. Eu sou teu pai, tu és meu filho. Meu pai sempre disse assim, olha aqui, Álvaro, tu nunca vai ser meu pai, hein? Tu serás sempre meu filho. Eu nunca serei teu filho. Eu sempre serei teu pai. Eu acho que nós não podemos perder essas relações. E aí, quando tu dá essa certeza, ó, eu sou teu pai, tu tem que me respeitar. Eu sou teu pai, tu tens que acolher minha palavra. Eu sou teu pai. Isso dá uma segurança para nossos filhos. Mas isso, Paulo, começou desde pequeno. Não foi quando eu tive 18 anos, porque eu sou do tempo que só saí de casa com 18 anos, hein? Não foi quando eu fiz 18 anos que meu pai começou a dizer isso. Desde pequeno. Meu pai nunca foi só meu amigo. Meu pai foi meu pai e amigo. Ele foi meu pai que, como eu disse, né, jogava bola, brincava comigo, mas ele era pai. Mesmo deitado no chão, ele era pai. Ele não era um amigo nessa hora. Eu acho que não podemos, porque de repente a gente começa assim, ó, a se tornar tão próximo dos filhos, que eles acham que pode mandar na gente. E eu acho que aí começa, desculpe a palavra, degringolar a relação. O senhor acha que é aí que você perdeu a hierarquia? Eu acredito que sim, assim, ó, quando começa a perder o lugar dos papéis, ou seja, o lugar de pai, de mãe e de filho. Eu vejo que vai por aí. Então, ó, tu tem que me escute, me acolha, me obedeça, porque eu sou teu pai. E porque sou teu pai, eu quero que tu faças isso, porque é pro teu bem. Eu sou desse tempo, tu entende? Eu acredito assim, ó, tu não precisa bater na criança por causa disso. Tu não precisas, né, torturar a criança por causa disso. O senhor apanhou? Apanhei. Tenho certeza que eu apanhei. Guarda a lembrança? Não guardo, por quê? Porque de repente eu merecia e de repente não foi uma coisa assim tão profunda que me marcou. Mas qual é a criança que não apanhou? A nossa faixa etária, ao menos. Qual é a criança que não contraria um pai e uma mãe? Mas eu recordo assim, ó, mesmo apanhando, meu pai nunca deixou de me amar. Mesmo apanhando, eu sempre tive uma relação de filhos com ele. Volto a dizer, eu acho que a gente não pode perder essa relação. O pai no seu lugar, a mãe no seu lugar, o filho no seu lugar. Eu acredito assim, ó, meu pai sempre disse assim, ó, se tu bateres aqui, ó, eu sou mais forte que você. Tu não pode bater em mim. Como quem diz, não é que eu vou retribuir com tapa. Se tu bateres, eu te... Não. Eu sou pai e como pai tu tem que me respeitar. Porque eu sou mais forte que você. Então,
Eu acho que a gente não pode perder o lugar de cada um lá em casa, o respeito de cada um, digamos, os direitos e deveres de cada um. Não é porque meu pai é pai que ele pode fazer o que ele quer comigo. Não. Meu pai é pai, ele tem que me amar com amor de pai. Eu tenho que amar ele com amor de filho. Acredita-se muito hoje a falta de estrutura familiar, ao sentido de violência que essa gurizada de hoje tem contra os pais, ou contra o pai, ou contra a mãe. Só acredita que aí há uma relação correta? Não tem um pai, não tem uma mãe no lar, e isso cria pessoas que acabam sendo, por assim dizer, não ter o respeito pelos pais e, por consequência, pela sociedade? Eu acredito que é por aí sim. Muitas vezes assim, a ausência de física, da presença de um do outro, essa ausência gera, sem dúvida alguma, na vida do filho nesse momento, estamos falando disso, alguma complicação. Eu acredito que gera assim, crescer sem a presença do pai, sem o amor da mãe. Não deu certo, não estão juntos, mas não pode estarem ausentes fisicamente. Então eu vejo assim, muitos de nossos filhos poderiam ser diferentes se tivesse uma presença mais constante de pai e mãe lá em casa. A mãe chama o pai chama a mãe em algumas situações. Resolvam juntos, conversem juntos, eduquem juntos. A educação é dos dois. Olha, quando Jesus tinha 12 anos, que ele fica no templo, vai para Jerusalém, não volta, Maria fica preocupada, José fica preocupado, eles não batem boca, os dois voltam para Jerusalém procurar o filho. E quando encontram o filho, o que Maria diz? Maria diz assim, filho, teu pai e eu te procurávamos. Por que tu fizeste isso conosco? Para mim, pai competente, mãe competente, pede explicação para filho. Nossa Senhora pediu, filho, explique por que tu fizesse isso conosco. E ele explicou. Ela não entendeu. Ele disse assim, vocês não sabiam que eu devo me preocupar com as coisas do meu pai? Olha, eu tenho 12 anos. Estão esquecidos que com 12 anos o menino já é maior de idade? Estão esquecidos que com 12 anos o menino judeu já pode ir na sinagoga? Estão esquecidos que o menino judeu com 12 anos já pode dialogar com os adultos? Então eu já tenho 12 anos. Eu tenho que me preocupar com as coisas do meu pai. Maria entendeu? Diz a Bíblia. Não entendeu. Mas aqui que ela disse, mesmo assim, volte para casa conosco. E diz o texto bíblico que Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria. Junto de quem? De Maria, de José e de Deus. Então eu vejo assim, muitas vezes, tudo bem, está certo, meu filho, mas volte para casa. Está certo, meu filho, tem razão, mas olha, eu sou teu pai e tua mãe. Então eu vejo assim, que muitas vezes a gente joga a educação para a escola, tu joga a responsabilidade da educação para a igreja, tu jogas a responsabilidade da educação para algumas instituições e tu acaba esquecendo que a educação de filhos é da família. O responsável é pai e mãe. Trabalham fora o dia todo, dão duro a semana toda. Muitas vezes a criança fica com o avô, com a avó, hoje é muito comum isso. Mas eu acredito assim, essas ausências, mais tarde, têm comprometimento. Qual é o sentido da felicidade para o senhor? Olha, para mim, felicidade, ela faz parte assim, de pequenos momentos. Para mim, felicidade está aqui conversando contigo, isso me faz feliz. Para mim, felicidade é eu tomar um cafezinho com meus amigos no final de tarde, quando eu vou muitas vezes no posto aí, de conveniência, de um posto que eu vou no final de tarde, me encontrar com meus amigos. Para mim, felicidade é ver um bom filme. Para mim, felicidade é tu leres um bom livro. É tu, eu no meu caso, 6 da manhã, acordar para rezar depois. Isso é feliz para mim. Olha, tem um provérbio judeu que diz assim, que a felicidade é como um pássaro. Ele pousa na janela do teu quarto. Quando tu abres a janela e queres pegar, ele vai embora. Ou seja, a felicidade não aprisiona. A felicidade tu curte o momento, tu aproveita, tu contemplas, tu experimenta. Como pássaro que tu queres pegar, ele vai embora. E não volta mais na tua janela. Quando tu queres aprisionar alguém na tua vida, tu perdes esse alguém. Quando tu queres domesticar alguém, tu perdes alguém.
É um belo conceito. Agora, quando tu amas alguém, tu terás sempre esse alguém perto de ti. O amor é que aproxima as pessoas. Um filho amado, gente, um filho amado, ele produz bons frutos. Gente, um padre amado, ele é muito querido. Um freio amado é maravilhoso. Agora, um freio mal amado é perigoso, hein? Porque os mal amados produzem filhos também, Paulo. Os bem amados produzem filhos da alegria, da justiça, da paz, do bom humor. Os filhos dos mal amados, ou seja, os mal amados que produzem filhos, é o ódio, é a vingança, é os ciúmes, é a violência, é o rancor. São filhos produzidos pelos mal amados. Então, sem dúvida alguma, numa relação familiar, numa relação paroquial, no meu caso, o amor tem que ser a linha mestra. O amor tem que ser, né, o jeito de tu te relacionar com o outro. Porque o amor é uma grande eleição. Amar, gente, é eleger alguém para a tua vida. E no amor não existe múltiplas escolhas. Então, quando tu eleges alguém para amar, tu cuidas. Quando tu eleges alguém para amar, tu não aprisiona esse alguém. Mas tu faz com que esse alguém seja feliz. Por isso que amar não é querer o bem do outro. Perdão, não é querer bem o outro, é o bem do outro. O senhor chegou em Bagé em 1987, estamos em 2013. São 26 anos, mas nesse meio tempo houve um hiato. 11 anos. 11 anos. Em 94, o senhor saiu de Bagé. Saí de Bagé e voltei em 2006. Por onde o senhor andou depois de 94? Em 94 até 98, 97 eu morei em Porto Alegre, na Paróquia Santo Antônio. De 98 a final de 99, de 2000, eu morei na Nicarágua, na América Central. Como é que foi essa experiência? Foi muito boa, assim, ó, foi uma experiência onde eu aprendi um outro idioma, né? Conheci uma outra cultura, onde eu fui ser um missionário. Uma experiência assim, ó, de muita carência material. Olha, a Nicarágua é o segundo país mais pobre da América Latina. A Nicarágua só não é mais pobre que o Haiti. Então, muitas vezes nós tínhamos dinheiro e não tínhamos o que comprar. Muitas vezes. Porque eu não morei na capital, né, Paulo? Eu morei numa cidade de 330 quilômetros da capital, chamada Rama. Morei ali. Então, ele era muito pobre, esse lugar. Nós tínhamos assim, uma paróquia muito grande, 109 comunidades. Mas nós nos dávamos muito bem, nós 3 freis, muito bem. Então, nós podíamos, assim, ó, não ter o pão em fartura, mas nós tínhamos essa fraternidade, essa amizade que nos fazia bem. O senhor foi para lá com que objetivo? O objetivo de ser missionário, né? De ajudar aquele povo como padre, eu fui como sacerdote, de celebrar missa, de evangelizar, da catequese, enfim, de animar aquela comunidade na fé. E aí depois aconteceu uma coisa desagradável na minha vida, eu sofri um acidente muito sério, né? Muito sério, um acidente. Lá ainda? Lá ainda. Aí fiquei um período me curando. Aí quando eu fiquei curado, eu recordo que o meu médico me aconselhou a voltar, porque os lugares da Nicarágua onde eu morava era muito difícil o acesso às comunidades. A gente ia ou de barco ou a cavalo, ou a pé. Não tinha comunidades, a não ser ali próximo à cidade, não tinha caminho. Aí quando o meu médico disse, Álvaro, se tu caíres e machucares tua perna de novo, se tu caíres e fizeres uma outra fratura. Então eu acabei voltando no final de 99, em dezembro, pro Natal de 99 eu voltei e eu fui morar em Veranópolis no ano 2000, onde fiquei até 2006, quando vim morar aqui. Se o senhor fosse transferido hoje, qual é a sensação? O senhor já tem uma história com Bagé. No passado, outros freis se mudaram, ficaram tristes, porque construíram uma história aqui, Frei Plácido, Frei Vicente. Qual é a sensação? É a sua segunda casa hoje, Bagé? Por assim dizer? Se eu disser que a minha casa é minha família, essa é a segunda casa, sem dúvida alguma. Olha, eu jamais pediria para os meus superiores para ir embora de Bagé. Jamais. Eu jamais diria assim, olha, meu frei provincial,
me transfira, eu não estou gostando mais daqui, o povo não me atura mais, eu já fiz o que tinha que fazer. Eu jamais faria isso. Por quê? Porque eu gosto daqui, é minha casa aqui. Olha, eu tenho certeza que vocês aqui jamais me deixarão morrer de fome, sem um atendimento médico, na solidão. Eu tenho muitos amigos, vocês me querem bem, vocês cuidam de mim. Então é bom ficar aqui, é muito bom Bagé. Bagé eu aprendi a ser padre. Eu vim para cá, Paulo, não era sacerdote ainda, eu era um estagiário. Portanto, eu aprendi a ser padre aqui. Eu aprendi a ser padre na cultura da Rainha da Fronteira. Eu sou italiano, ou seja, meus pais são italianos, sou descendente de italiano. Outra cultura. Mas eu vim para cá e não trouxe aquela cultura e quis colocar. Quando eu vim para cá, claro que eu trouxe os valores meus, da minha cultura, mas eu soube sim acolher os valores dessa cultura. Ou seja, eu me inculturei e aí eu dei certo. Como se inculturou o Frei Mário, como se inculturou o Frei Plácido, como se inculturou o Frei Celestino há 70 anos atrás, e deram certo. Por quê? Porque eles não vieram aqui como os sabe-tudo, aqueles que vieram aqui com uma cultura e impuseram a cultura, não. Aqueles que vieram aqui beber dessa cultura. Então o Bagé é minha segunda casa, gosto muito daqui, eu sei o quanto vocês me gostam também, ou melhor, vocês me amam. Muito mais do que gostar, vocês me amam. E eu os amo também. Mas pode chegar um tempo em que meu superior disser assim, ó, não está marcado esse tempo, não se assustem. 2014 eu vou continuar aqui, com certeza. Mas meu superior pode dizer assim, olha, Frei Álvaro, tu já fizeste o que tinha que fazer em Bagé. A tua missão em Bagé terminou. Nós precisamos de ti agora em tal lugar. Por eu ter feito o voto de obediência, eu tenho que acolher essa vontade do meu superior. E eu disse, tudo bem, eis-me aqui, envia-me para outra cidade. Mas evidente que eu vou dar os meus argumentos também para não sair daqui. Evidente que eu vou argumentar o porquê que eu tenho que ficar mais aqui. Mas a última palavra não é minha, a última palavra é do meu superior. E eu, quando me tornei frei e quando me tornei padre, eu jurei obediência a ele. Portanto, eu tenho que aceitá-lo. Como tu és casado, Paulo, tu juraste obediência à tua esposa. Ou seja, a vontade, em primeiro lugar, não é a tua que tem que ser feita, é a tua esposa. Tu não casaste para ser feliz, tu casaste para fazer ela feliz. E ela depois te faz feliz. Na medida em que tu fizeres ela feliz, ela te retribuirá com felicidade. Eu igual. Na medida em que eu amar vocês, na medida em que eu amar Bagé, na medida em que eu amar a minha paróquia, eu serei amado por vocês. Eu não posso querer primeiro ser amado para depois amar. De repente, Paulo, eu nem mereço o teu amor, eu nem mereço o amor de Bagé, mas eu necessito do amor de vocês para ser um bom padre. O senhor está falando em processo de renovação. Como é que acontece isso entre os capuchinhos? Bom, assim, os nossos superiores, eles sempre, pelo final de ano, eles olham assim um pouco a realidade de todas as paróquias capuchinhas do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos no Haiti, no domingo também, com paróquias lá. Então o nosso superior olha como é que estão as paróquias, onde está mais carente, mais necessitado, e faz o remanejamento, ou seja, faz a transferência. Evidente que se ele me tirar daqui, tem que mandar um outro para cá. Isso é tipo um jogo de xadrez, né? Tu abre um espaço aqui, mas tem que colocar um outro aqui. Tu tira essa peça daqui, vai colocar lá, vai ficar vago esse lugar, tem que proteger esse lugar. E assim acontece conosco, né? Como acontece na vida. Então, nosso superior senta, não é sozinho, nós temos um conselho provincial, ele senta, né, e vê. Bagé está precisando, Bagé está bem, está sobrando, Frei. Ah, está sobrando? Vamos tirar um lá, vamos pôr um exemplo. Porto Alegre está faltando, Canoas está faltando. Então o Frei Álvaro já fez o que tinha que fazer em Bagé, vem agora aqui para Canoas. Exemplo, né? Não se assustem, eu não vou embora não. Né? Mas é assim que é feito. É um olhar no todo
e ver as necessidades. E a partir das necessidades das paróquias, o nosso superior faz a transferência. Fora Nicarágua, o senhor já teve algum outro país, algum outro local tão abatido quanto o Haiti, por exemplo? Não. O senhor já conviveu com algo tão triste assim, tão... Na Nicarágua, sim. A Nicarágua é assim? Eu peguei a época que eu morei na Nicarágua, teve um tal de furacão Mitch, porque essa região tem muitos furacões, né? Pega toda essa costa do México também, da América Central, vai até Estados Unidos. E olha, é triste, assim, eu vendo pessoas morrerem, ou pessoas mortas, né? Pelo furacão, casas destruídas, cidades, assim, ó, urgentes. Então, isso eu guardo, assim, ó, como um fato triste da minha missão na Nicarágua, essa dificuldade toda, essa tristeza toda, eu guardo como um fato triste. Mas por outro lado, eu tenho muitas alegrias, porque foi um povo que me amou, um povo, assim, na sua carência, na sua pobreza, tinha a riqueza da humanidade, a riqueza de querer bem o padre, a riqueza de oferecer o melhor para o padre, apesar de serem materialmente tão pobres. Existe uma música do Engenheiros do Havaí que diz: o Papa é pop. Podemos dizer que o senhor é um frei pop, porque o senhor está em tudo que é cerimônia social. O senhor gosta disso? Isso Não. É algo que o senhor é convidado? Como é que o senhor se sente? Assim, frei capuchinho, um frei franciscano. E eu tenho comigo um princípio assim, ó. Eu vou em todos os lugares, como tu estás dizendo, a partir de uma prioridade, onde eu posso levar Jesus comigo. Eu vou. Eu vou aonde eu posso levar a palavra de Deus. Eu aceito. Né? Eu aceito. Por exemplo, estou aqui, eu aceitei porque estou aqui contigo, Paulo, porque eu tenho certeza que a minha presença aqui, a palavra que eu posso lançar, é uma palavra também de Deus. Se eu viesse aqui e fosse proibido eu falar do Evangelho, eu não viria. Por exemplo, eu vou tomar um cafezinho, como eu te falei, no bar, ali com os amigos, mas na nossa conversa também circula Jesus, também circula a fé. Então eu tenho esse princípio comigo. Onde eu posso levar Jesus comigo, eu aceito ir. Onde eu posso falar da palavra dele, ou anunciar o Evangelho de Cristo, eu vou. Se tu dissesse assim, ó, Frei, eu quero que tu venhas aqui, eu quero que tu não use o hábito, eu quero que tu não fales de igreja, que tu não fales do nosso Papa, eu quero que tu não fales da Bíblia. Então, Paulo, desculpa, eu não vou, não aceito. Muito obrigado pelo convite, não aceito. Então, assim, ó, eu vou sempre aceitar um convite, onde eu posso, sim, levar uma bênção, onde eu posso levar Cristo, onde eu posso levar a palavra de Deus. Aí eu não nego, porque é um espaço de evangelização. O senhor tem alguma mágoa, carrega alguma mágoa, algo que tenha lhe feito mal no passado? Olha, eu acredito assim, ó, mágoas tão fortes, não tenho marcas de decepção na vida. Eu tenho algumas coisas que não deram certo na minha vida. Tenho. Por exemplo, assim, ó, eu gostaria que todo o povo de Bagé fosse católico. Eu gostaria que toda essa gente fosse para a missa. Eu seria muito feliz de ver a nossa igreja todos os dias super lotada. Mas a diversidade não é boa? Mas claro que é. Então eu estou dizendo assim, ó, essas coisas a mim, de repente assim, ó, me deixam um pouco tristes. Porque tem muita gente que não participa, que não tá nem aí para as coisas de Deus. Essa indiferença, uma coisa que me machuca, é a indiferença. Por isso que eu acho assim, ó, que o contrário do amor não é o ódio. Para mim, o contrário do amor é a indiferença. Porque se tu passares por mim e eu te causo algum desconforto, Paulo, é porque eu existo para ti. Agora, se tu passares por mim, ou eu passar por ti, e eu não causo nada em ti, tu és indiferente comigo, isso me machuca. Então, para mim, o contrário do amor é essa indiferença. Então, eu vejo assim, ó, uma coisa que me chateia é a indiferença do povo. Não estou dizendo nomes, pelo amor de Deus, não estou mencionando. Quer dizer, ó, muitas vezes é indiferença, é ingratidão. O senhor sente isso de forma gritante? Não. Mas eu percebo assim, ó, num universo de tantos habitantes que é Bagé, né? Poderia haver uma participação maior com as coisas de Deus, poderia haver uma participação maior na igreja, na fé. Claro, culpados quem?
não achar culpado, pode ser o padre o culpado, o pastor que não vai à busca das ovelhas, pode ser o pastor que fica dentro de casa e não sai buscar onde estão as ovelhas, pode ser isso, tu entendes, Paulo? Mas eu vejo assim, ó, é um desconforto que eu sinto, mas eu tenho muito mais alegrias com os que participam do que aqueles que não participam. Uma saudade na vida. Saudade da minha mãe e do meu pai. São falecidos. Eu tenho saudade muito da minha mãe. Minha mãe era muito minha amiga, como meu pai era. A minha mãe era alguém assim, ó, que eu vivia perto dela. Eu já era padre, Paulo, e eu andava assim, de mão dada com a minha mãe na cidade. Isso tenho saudade. O senhor estava perto quando ela partiu? Não estava. Eu morava a 100 quilômetros da cidade dela. Quando eu cheguei, ela já tinha falecido. Um momento marcante na sua vida? A minha ordenação de padre. Aquele momento em que eu escutei que eu sou sacerdote para sempre e que eu tenho que servir e amar uma comunidade. Isso está sendo presente aqui, ó. E evidente na minha memória, mas no meu coração, acima de tudo. O que o senhor espera do futuro? O seu futuro? Olha, eu espero no meu futuro assim, ó. Continuar ser um frei muito amado, envelhecer ao lado dos meus freis, ao lado da comunidade onde estou servindo e tendo Deus sempre do meu lado. No final de tudo, né? Eu, Deus e a minha paróquia. Muito obrigado por ter estado aqui, Frei Álvaro. Eu agradeço o convite, Paulo, agradeço a atenção de cada um de vocês e como sacerdote nesse momento, eu quero deixar a vocês aquilo que Deus me deu também como poder, que é a bênção. Então, que Deus vos abençoe e vos guarde, que Deus volva para vós o seu olhar e tenha misericórdia de vós. Que Deus vos mostre a sua face e vos dê a paz. Que Deus abençoe o lar de cada um, com harmonia, amor, saúde e muita paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Hoje conhecemos um pouquinho mais da história do Frei Álvaro Bordignon. Muito obrigado pela sua companhia. O programa Tribuna Livre fica por aqui e você pode acompanhar este e todos os outros programas no nosso endereço www.camarabagé.rs.gov.br. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.